Olá, irmãos, amigos. Mais uma vez estamos aqui, felizes com a oportunidade de poder tratar das coisas do Senhor, sabendo da reverência, da responsabilidade que devemos ter com as coisas sagradas, principalmente com o estudo e ensino da palavra de Deus. Estamos na quarta palestra sobre Jesus, o único eu sou, mostrando o texto de Êxodo 3, 13 e 14, que ali é a pessoa de Jesus Cristo. Deus fala de um futuro, quando Moisés perguntou. Estou tentando esclarecer aquela passagem para os queridos ouvintes, irmãos e amigos. Essas palestras podem ser usadas, não tem problema, podem copiar, não precisam colocar fonte nem nada. O nosso propósito é expandir a mensagem do Senhor. E aqueles textos, quando eu comecei minha vida ao lado do Senhor Jesus Cristo, que eu encontrei dificuldade das minhas primeiras leituras da Bíblia, eu fui me aprofundando, anos e anos de estudo. Então agora estou passando para as demais pessoas, para ajudar pessoas que também querem se aprofundar mais e mais no estudo das Sagradas Escrituras. Qualquer dúvida, estamos na quarta. Ainda tem a quinta, a sexta e a sétima. Mas qualquer dúvida, você pode falar comigo no privado e eu vou tentar te orientar com mais informações que não cabem tudo aqui em 7 palestras, tá bom? Se você puder se inscrever no canal, vai ajudar a propagar essas mensagens para um número maior de pessoas. Se você fizer isso, que eu creio que sim, teu coração expandir a mensagem do Senhor, vai ajudar a palavra de Deus a ser propagada. Se você puder pedir para outras pessoas se inscreverem, vai ajudar, porque a plataforma do YouTube amplia a divulgação da mensagem devido ao número de inscritos. Então, se você puder se inscrever e dar o joinha lá, no like, vai nos ajudar bastante. Na continuidade do texto do grande eu sou, já vimos que é futuro, nós vamos dar continuidade hoje, mas queremos ler novamente o verso de capítulo 3 de Êxodo, verso 13 e o verso 14, que diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou, disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Na primeira nós vimos sobre o nome. Na segunda nós vimos que o texto está no futuro. Eu serei o que serei. Na terceira nós fomos para o Novo Testamento. E o verbo se fez carne. Quando Moisés perguntou qual o nome de Deus, Deus respondeu com um verbo, o verbo ser. E aí no Novo Testamento você encontra esse verbo encarnado. O verbo se fez carne. Olha como se encaixa as coisas. O verbo se fez carne. Ele diz, eu serei o que serei. Ele usa o verbo ser. Então, como as coisas se encaixam. Mas nós ainda não terminamos. Nós vamos mostrar o tetragrama ainda, a palavra Adonai e a palavra Jeová. Nós queremos mostrar que o nome Jeová não deve ser usado. Esse nome não é correto, não é tradução, nem é transliteração. Muito importante. Vamos dar continuidade em mais 6 slides neste momento. A Bíblia é um livro perfeito e completo. Completo em quê? No plano redentor para salvar a raça humana. Por isso, se você tem curiosidade e necessidade de entender da salvação e o porquê ser salvo, de que ser salvo, como ser salvo, precisa ler a Bíblia várias vezes por completa. Jesus explicava toda a sua importância e seu significado, mas as pessoas não entendiam. Por isso disse, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. Testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidar teis nelas a vida eterna,
e são elas que de mim testificam. João 5, 36 a 39. Jesus explicava tanto que chegou a dizer: eu e o Pai somos um. João 10, 30. Olhe, eu serei o que serei. Deus falando com Moisés no futuro: eu serei o que serei. Jesus estava explicando, eles não entendiam. Jesus disse: eu e o Pai somos um. O Verbo se fez carne. Quando Deus falou com Moisés, ele se apresentou como o verbo ser. Eu serei o que serei. Agora Jesus diz: eu e o Pai somos um. Era Jesus se apresentando, falando com Moisés: eu sou o grande, eu sou, estou aqui, eu serei o que serei. Por isso que quando Jesus fala no Novo Testamento, ele usa o presente. Eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o pão, eu sou a fonte, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou a verdade. Quando ele diz o eu sou, ele se apresenta no presente. Eu e o Pai somos um. Está clareando. Espero que você possa estar entendendo. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Eu serei o que serei, nós somos um só. João 10, 30. E ainda disse: para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Para você acreditar que nós somos um, e para que você acredite que o Pai está em mim e eu nele. Somos um. Eu serei o que serei. Moisés, eu vou vir na pessoa de um ser humano, Moisés. Você não pode compreender isso agora, mas eu virei na pessoa de um ser humano no futuro, Moisés. Agora ele diz: o Verbo se fez carne. Eu e o Pai somos um. Talvez agora, com estes versículos, o esclarecimento do futuro, eu serei, tenha ficado mais claro. A primeira leitura, irmãos, quando eu vi um texto no hebraico: eu serei o que serei, Deus não era ainda? Como assim? Eu também não entendi. Quando eu li e reli, eu vi o hebraico, estava lá, tinha que confirmar, está no futuro, como pode? Estudei, pesquisei, eu não posso mudar a Bíblia, o texto original está no futuro. Me ajuda, Deus. Aí Deus: calma, eu vou te mostrar. Leia o restante da Bíblia. Eu quero dizer a vocês que eu já li a Bíblia mais de 20 vezes completa. O contexto literário eu já li mais de 100 vezes. Contexto literário bíblico. E eu continuo lendo e estudando esse livro sagrado. Está clareando para vocês? Eu e o Pai somos um. Por isso ele diz para Moisés: eu serei o que serei. Vamos continuar. Como podemos entender essa simples expressão eu sou? Como já vimos na sua primeira aparição, foi eu serei. Possui um significado infinitamente poderoso e que nos dá uma pequena dimensão da grandiosidade e ao mesmo tempo da simplicidade de Deus. Essa expressão eu serei, irmãos, ele mostra a grandiosidade de Deus e ao mesmo tempo a simplicidade de Deus. É o poder miraculoso e infinito manifestado na sarça ardente, no mesmo capítulo 3, com as passagens esclarecidas do Novo Testamento. Podemos chegar à conclusão que o eu sou, verbo, nome. Moisés perguntou: qual o seu nome? Vamos relembrar. Moisés perguntou: qual o seu nome? Ele diz: eu serei o que serei. Ele se apresentou com um verbo. Aí João escrevendo, João diz: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. João 1,14 ele diz: o verbo se fez carne. E agora ele diz: eu e o Pai somos um. Então veja, essa expressão eu serei mostra a grandiosidade de Deus e ao mesmo tempo a simplicidade de Deus. É a palavra perfeita do Criador. Parece algo difícil de entender e não é. Se nós dobrarmos o joelho, não tenha medo de estudar a palavra de Deus. Não tenha medo dos ensinos da Sagrada Escritura. Tenha reverência, temor e tremor, e Deus vai abrir o seu entendimento. Vamos continuar. Nós chegamos à conclusão que o eu sou, verbo igual a nome, é o próprio Deus manifesto. Ou seja, agora vai chegar mais claro ainda. Mateus 1, 23. Eu vou ler o texto de Mateus 1, verso 23. Olha o que diz, você conhece o texto.
Eu quero ler aqui para não errar. O texto conheço de cor também, mas diz assim, ó, Mateus 1, 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Se você ler na sua Bíblia, está lá escrito. Vou ler novamente. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Sabemos que é Maria e que é Jesus aqui. Chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é o quê? Deus conosco. Eu serei o que serei. Quem era Jesus? Emanuel. Quem é Emanuel? Deus conosco. Está clareando para você agora mais ainda a palavra de Deus? Você percebe agora que o eu serei lá era Jesus? Só que lá no passado ele diz do futuro, eu serei o que serei, quando ele veio na pessoa encarnada do bebezinho no ventre de Maria, quando ele cresceu, ele diz, eu sou o que sou. O verbo eu sou só pode ser usado por Deus. Ele usou no futuro lá no Velho Testamento, e agora no presente, Deus encarnado, ele usou eu sou no presente. Deu para entender? Terminando aqui, ele diz, Deus presente, Deus que nunca deixará seu povo e que morreu numa cruz para pagar uma dívida que nós não podemos pagar. Pense nisso. Esse Deus, o tetagrama, o Yud, o Re, o Vav e o Re, é a palavra que está escrito lá para Deus em hebraico, tá bom? Que Deus disse. Eu vou usar alguns títulos aqui depois, mas existe muitas palavras que são usadas para Deus também, tá? No primeiro verso da Bíblia, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, Bereshit bara Elohim. A palavra que é usada para Deus é Elohim. Só que Elohim, eu não tinha dado essa explicação ainda. Elohim pode ser traduzido por senhores, pode ser traduzido por pessoas importantes, pode ser traduzido por juízes e outras traduções. Agora, o tetagrama nunca pode ser traduzido por outras coisas. Outras palavras, assim, como Elohim. O tetagrama, não. Quando aparece o tetagrama, é Deus. Tá bom? Eu não tinha dado essa explicação ainda. O tetagrama diz, eu sou o que sou. É Jesus Cristo. O mesmo Jesus que usou palavras carregadas de poder e eternidade para se apresentar ao mundo. Nós devemos crer no único eu sou para termos a vida eterna. Somente uma trindade divina poderia elaborar um plano para salvar uma humanidade decaída e afundada no pecado. Esse foi o motivo de o tetagrama, Eié, Asher, Eié, eu serei o que serei, num futuro que só cabe a Deus, pois o homem só pode viver o presente. Mesmo Moisés, ele só podia viver o presente. O amanhã não cabia a Moisés, o amanhã não cabe a nenhum mortal, somente a Deus. Pois o homem só pode viver o presente, deixando para trás um passado e acreditando pela fé em um futuro. Tenha um pouco de paciência. Assunto importante e complexo como esse, cabe uma explicação bem minuciosa para eliminar qualquer dúvida. Vamos lá. Jesus se identificou aos judeus da mesma forma que Deus havia se identificado a Moisés. Só que Deus se identificou no futuro. Jesus se identificou no presente. Mas os judeus não creram e não aceitaram. Ao contrário, por conta dessas declarações de Jesus, muitos deles queriam matá-lo por blasfêmia. Marcos 14, 61 a 64. Pois eles sabiam da poderosa importância que este nome igual a verbo, esse nome que é um verbo, ser, os judeus sabiam. Esse nome verbo tem, e que Jesus estava se igualando a Deus. O interessante é que Jesus sabia, mais do que ninguém, o quanto este nome verbo tinha importância e que qualquer pessoa que usasse de qualquer forma ou para se identificar com ele era passível de morte. Jesus sabia, querido ouvinte que está me assistindo, que se alguém usasse esse verbo, esse nome verbo, era passível de morte. Jesus sabia que quem usasse esse verbo estava se igualando a Deus. Por que Jesus usou? Porque ele é Deus.
Quando ele se apresentou a Moisés, ele falou do futuro. Agora ele está falando do presente. Ele mesmo se apresentou com esse verbo ser. Eu sou o que sou. Os judeus queriam apedrejar Jesus. Veja só, quando nós não estudamos a Bíblia, nós estamos sendo ignorantes, estamos ignorando a palavra de Deus. Nós precisamos estudar. Os judeus queriam apedrejar Jesus porque ele se apresentou e usou o verbo ser. Este nome que só cabe a Deus, mas ele é Deus. Ele usou desde o Velho Testamento esse mesmo nome. É só estudar. Que maravilha! Último slide de hoje. Mas Jesus foi enfático em dizer: antes que Abraão fosse, ou antes que Abraão existisse, viesse a existir, nascer, eu sou. Deixa eu explicar um pouquinho esse, antes que Abraão existisse. O verbo existir, ele é temporal. Eu existo. Amanhã eu deixo de existir. Quando Jesus foi se apresentar, ele disse assim: antes que Abraão existisse, ele não disse eu já existia. Ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usou o verbo temporal para o ser humano Abraão. E ele usou o verbo ser divino, eterno, para ele, eu sou. Então, eu não posso usar o verbo eu sou para mim, no sentido que ele usou aqui na questão eternidade. Salvação, sim. Eu sou salvo, eu não estou salvo. O estar é temporário, o ser é permanente. Então, quando ele diz, antes que Abraão existisse, ele diz, eu sou. Pegarem pedras para matar Jesus. Estavam acusando ele de blasfêmia. Olha o que ele estava dizendo, foi da mesma maneira que ele se apresentou a Moisés. Continuando nesse último slide aí, ó. Vou começar novamente, ó. Mas Jesus foi enfático em dizer, antes que Abraão fosse, antes que Abraão existisse, viesse a existir, nascer, eu sou. Não eu fui, mas existe eternamente. João 8, 56 a 59. O vocábulo que aparece em João 8, 58, traduzido por existir, é ginomai. Vir à existência, começar a ser, receber a vida, tornar-se, erguer-se, aparecer na história, aparecer no cenário. Este é o vocábulo que aparece para existir. A resposta de Jesus também foi a sua suprema autorrevelação. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão viesse nascer, antes que Abraão surgisse no cenário, eu sou. Eu já não existia, não. Eu sou o verbo ser. Quando ele me apresentei a Moisés, eu falei do futuro, eu serei. Eu estou falando no presente agora, eu sou o Deus eterno. Eu e o Pai somos um. E o verbo se fez carne. Está ficando claro para você, querido ouvinte? É a palavra de Deus. Ela tem as respostas, não eu. Eu não tenho as respostas, não. Eu sou um simples mortal. Mas a Bíblia tem todas as respostas. E eu amo estudar este livro sagrado. Antes que Abraão existisse, eu sou. Os dois verbos, existir e ser, são palavras diferentes em grego. A palavra traduzida aqui como existisse significa literalmente entrar-se na história e tem uma conotação temporal. O verbo ser não transmite uma ideia temporal, mas se refere a um sentido definitivo, eterno. Daí o vivido contraste entre Abraão e Jesus. Oh, querido ouvinte, espero que você possa estar conseguindo compreender. Talvez os meus anos de pesquisa é mais claro para mim. Eu fico maravilhado quando eu vejo essas passagens, tudo se encaixando. Velho Testamento, Novo Testamento, um escritor com o material do outro escritor. Nada entra em contradição. A Bíblia é perfeita. Quando eu li no Velho Testamento, eu serei o que serei, eu fiquei assustado. Mas quando eu vi a explicação dentro da palavra de Deus, eu fiquei maravilhado. Eu vou pregar uma sequência de todos os eu sou sobre Jesus. Todos eles no Novo Testamento. Vou mostrar sobre eu sou a luz, voltando para Gênesis capítulo 1, verso 2. Voltando para a praga do Egito lá, quando ele pegou naquela luz e ele disse que havia trevas palpável. Como pode pegar? Como é que você tem escuridão palpável? Como é que você pode apalpar a escuridão?
E aí você volta para Gênesis capítulo 1, verso 2. Aí você vê que aquela luz de Gênesis 1, 2 era a pessoa de Jesus. Vou mostrar detalhado isso para vocês daqui a alguns dias. A palavra de Deus é perfeita. Tudo está interligado. O Verbo se fez carne. O que Deus respondeu a Moisés foi um verbo quando ele perguntou sobre o nome. E o verbo surge no Novo Testamento. O Verbo se fez carne. Eu espero que você compreenda e que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus vos abençoe. Vamos orar nesse instante. Pai, obrigado. Obrigado a Deus por este momento especial. Obrigado por poder falar da grandeza do Senhor, do teu poder, do teu nome e saber, ó Deus, que é o Verbo se fez carne. Continua ajudando os ouvintes, ó Deus. Tu tens esclarecido para mim a cada dia mais. Obrigado, Pai. Não mereço, mas eu preciso muito do teu poder, da tua graça maravilhosa. Me orienta, me ajuda, ó Deus, para ajudar todos que estão assistindo essas mensagens a compreender o ensino da tua perfeita e poderosa palavra. Abençoa-os, ó Deus, e cada um possa seguir mais e mais, se esforçar para conhecer mais a Bíblia e propagar o Evangelho do Senhor a todos que estão indo para o caminho do inferno sem volta. Fica conosco, eu te peço, em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.